Salve galera, Thiago Barbieri falando aqui. Hoje estou com o Luciano Gasparo, ele vai ser novo membro da equipe Concentrado, então a gente está fazendo esse vídeo inaugural aqui. É uma honra, prazer Luciano para a galera, brigadão pela parceria. Legal, prazer. E a gente vai começar um quadro que vai chamar Concentrado no Assunto. Então, de tempos em tempos, a gente vai gravar vídeos falando sobre um determinado assunto e explorar o máximo possível o que a gente puder aqui para ajudar a galera. E a gente resolveu começar o quadro falando sobre xixi e cocô, né? Que é um dos problemas mais recorrentes para os tutores, né, de cães que a gente atende. É uma demanda bem considerável aí dos casos, né? Inicialmente a questão do xixi e cocô, então a gente vai tentar abordar o máximo possível aqui. E aí a gente separou por tópicos, né, Luciano? Vamos começar falando então sobre os filhotes, né? Primeiro, dá um oi para a galera aí, se apresenta antes da gente entrar no assunto do dia. Pô, é isso aí. Bom, como o Thiago já disse, meu nome é Luciano Gasparo, algumas pessoas me conhecem, outras não, mas a gente está iniciando essa parceria aqui para unindo forças na Concentrado e vamos começar agora para valer. E falando sobre educação sanitária, sobre filhotes e todas as fases nesse assunto. Vamos lá. Exato. Exatamente. E aí, começando então com o filhote, né? As pessoas pegam um filhotinho um filhotinho, 60 dias, chega em casa e a gente tem algumas recomendações já de cara para os tutores ensinarem o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar certo, né? Vale a gente começar falando que não tem para o cachorro um lugar certo, né? Para ele não tem um certo ou errado. O simples fato de fazer o xixi e o cocô ali já gera uma sensação de alívio, já recompensa o comportamento. Então a gente tem que ensinar para eles aonde é certo para a gente e não para eles, né, Luciano? Pois é. É importante sempre lembrar que o cachorrinho vem com uma programação da natureza de fazer basicamente em qualquer lugar. Eles só evitam, na maior parte dos casos, fazer onde eles dormem, comem e ficam mais tempo. Fora isso, qualquer lugar é um banheiro em potencial, né? Então, isso é importante ter em mente quando você traz o cachorrinho para dentro da sua casa e para iniciar esse processo de educação sanitária. Exato. E aí, a primeira orientação que a gente faz, né, quando possível, é a restrição de ambiente, né? Então, a gente deixa o filhote restrito num espaço onde ele vai ter ali a maior área do espaço coberta por tapetinhos ou jornal, ou o que for que a gente definir ali como local onde vai ser o xixi. A gente vai colocar a caminha do cachorro, vai colocar um pote de água e muitos brinquedos, mas basicamente quase toda a área vai ser coberta por jornal para ele não ter a possibilidade de erro. Qualquer lugar que ele fizer o xixi ali vai ser um acerto. E aí, à medida que ele vai se acostumando com aquela superfície do jornal, do tapetinho, ele vai escolhendo um canto. A gente vai percebendo ali em poucos dias já uma concentração maior de xixi em algum determinado canto. E aí a gente começa a retirada dos jornais das áreas mais distantes desse ponto concentrado onde ele acertou, e depois a gente vai reduzindo até que chegue a um jornal ou dois, dependendo do tamanho do cachorro. O que é importante para os tutores nessa fase, Luciano, da restrição ambiental e que, né, na verdade, fazer o cachorro errar o mínimo possível, né? É importante ter em mente, inicialmente, que vai ser um processo meio natural para o cachorro escolher esse lugar, esse cantinho para ele começar a fazer. Porque você monta esse ambiente já pensando nisso. Se você colocar a caminha dele, o pote de água, onde ele come, onde ele tem os brinquedos em uma extremidade desse ambiente, naturalmente, 99% dos casos, tem algumas exceções, mas aí depois a gente fala sobre isso,
maioria dos casos ele vai procurar naturalmente um ponto no outro extremo desse ambiente para começar a fazer o xixi o mais longe possível de onde ele fica a maior parte do tempo. Então isso não precisa se preocupar, isso vai acontecer naturalmente e, é ter paciência, né? É o tempo do cachorro. Isso é importante no treinamento de um filhote ou de um cão qualquer, mas o filhote principalmente tem o tempo dele. Não vai ser com pressão, não vai ser falando com ele que ele vai aprender. Isso vai ser natural e dê o tempo que ele precisa para ele identificar o lugar que ele prefere ali e a partir daí a gente começa a evoluir com o treinamento. E é importante, né, essa questão da restrição ambiental, porque muitas vezes as pessoas não vão passar o tempo inteiro junto com o filhote. Então, ao longo do dia que ele estiver ali preso, ele não vai ter acesso a áreas onde ele não vai poder fazer o xixi ou o cocô, vai ser recompensado por acertar e a gente não vai ficar correndo atrás do prejuízo depois, né? A grande dificuldade dos tutores que a gente percebe é quando a gente começa a ampliar esse acesso do cachorro à casa, né? A gente começa a aumentar essa área de restrição. E aí é importante a gente reforçar sempre todos os acertos e reforçar muito bem. E aí Exatamente. tem que ser com petisco de altíssimo valor, não é isso? Vai ter um efeito muito maior se ele receber em todas as vezes que ele acertar algo que ele queira muito. Vai ter um efeito e vai ter um peso muito maior. Claro que elogio é importante, carinho é importante, mas se você juntar tudo isso, der um petisco que ele adora, mais o elogio, mais o carinho, brincadeira, vai ter um peso grande e ele vai querer repetir aquilo o mais rápido possível para receber isso tudo novamente. Exatamente. E quando a gente começa a ampliar esse acesso, né, tirar essa restrição ambiental do cachorro, aí que entra o treino específico, né, que a gente tem que ensinar o cachorro a ir até o local onde a gente já predeterminou. Como que a gente faz esse treino mais efetivo, Luciano? Bom, é importante a gente ter em mente que a primeira fase do treinamento, ela serve para o cachorro definir um local que ele vai fazer ali, que ele vai ter a preferência de fazer. Mas essa primeira parte não vai ensinar o seu cachorrinho a sair da sala ou do seu quarto e ir até, por exemplo, a lavanderia para fazer o xixi. Essa segunda fase tem a finalidade de ensinar isso. Então, qual que é a maneira mais eficiente ou funcional de se fazer isso? A gente determina alguns horários durante o dia, então aproveita a tecnologia, pega o celular, põe ali para ele despertar, de 30 em 30 minutos, 40 em 40, dependendo da idade do cachorro. Mais novinho, você leva com mais frequência. Se ele tiver uma idade um pouquinho maior, você estende um pouquinho esse horário. Você leva ele até o local que você definiu, que ele já definiu como banheiro, e você aguarda alguns instantes. Toda vez que ele fizer o xixizinho ou o cocôzinho dele ali, você vai recompensar ele bastante, dar o petisco que ele adora, vai elogiar ele bastante, vai brincar, e isso vai reforçando esse comportamento. E por qual motivo a gente leva ele com muita frequência? Para você criar um histórico grande de recompensa para esse comportamento. Você cria essa oportunidade com muita frequência ao longo do dia. Então, em poucas semanas, às vezes dias, eu já vi, eu tenho na minha casa um exemplo foram 3, 4 dias reforçando esse comportamento e o cachorro já se condicionou, mas geralmente algumas semanas, o cachorrinho já aprende a se deslocar da onde ele estiver na sua casa e até o lugar que é o banheirinho dele, fazer o xixizinho e aí voltar para ganhar recompensa. No começo é assim, ele volta todo feliz para você elogiar ele, porque ele adora esse elogio. Claro, Basicamente essa é a ideia. E quanto mais a gente criar esse histórico positivo, né, vai virar automático, o cachorro vai fazer o xixi, mesmo depois de adulto, ele vai até o lugar certo e vai vir até você te procurar, meio que avisando, falar, olha, eu fiz o xixi no local correto, me dá minha recompensa. E é importante manter a recompensa pelo resto da vida do cachorro. Quanto mais você cria o histórico de reforço, mais o comportamento é consolidado, né? Isso. E Claro que, só um minutinho. Claro. Claro que no início esse histórico tem que ser muito cuidadoso. De preferência você vê a maioria das vezes e recompensar a maioria das vezes.
vai chegar um momento que você não vai ver algumas, mas sempre que você vê, recompensa seu cachorro. Isso não custa nada e você vai manter esse comportamento sempre forte, sempre consolidado. E é importante salientar, assim, quando a gente tem um cachorro, seja um filhote ou um adulto, que é um pouco mais sensível, um pouco mais medroso, às vezes qualquer pequena alteração que a gente faça no ambiente retrocede um pouco esse comportamento que a gente já está acertando. Né? Eu tive um caso recentemente de um bulldog francês que tinha 5 anos, ele já fazia perfeitamente, tinha sido ensinado desde filhote, e aí os tutores ampliaram a área de xixi, eles colocaram um jornalzinho a mais ali, um tapetinho a mais. E o cachorro começou a se assustar com a fita adesiva que fica no chão. Então, a gente não percebeu, eles demoraram um pouco para perceber isso, e aí, quando eu fui pessoalmente na casa e verifiquei, né, que eles fizeram uma emenda, e toda vez que o cachorro pisava no tapetinho, fazia aquele barulho de fita adesiva, ele se assustava e ele parou de ir no tapetinho. Então, o que a gente fez foi mudar um pouco a forma ali que eles fizeram a emenda, a gente colocou um tapete colado inteiro na parede vertical e um inteiro no chão, sem emenda de fita adesiva. Foi um simples manejo que fez o cachorro voltar a acertar. Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado também com isso. A gente quer montar um super espaço cheio de coisa, não sei o quê, e às vezes o cachorro se assusta com pequenas alterações ali e pode prejudicar esse desenvolvimento que ele já vinha conquistando. Sim. Outro detalhe que é importante lembrar é que depende também muito do tamanho da casa da pessoa. Se for um apartamento muito pequeno, esse processo fica muito mais fácil, porque é muito próximo uma coisa da outra. O quarto da lavanderia, por exemplo, ou da sacada, dependendo de onde a pessoa prefere. Se for uma casa muito grande ou um apartamento muito grande, esse processo fica mais complexo, porque dependendo do local que o cachorro está, é um trajeto muito grande para chegar até o banheiro. Então, às vezes, é interessante para esses locais muito grandes ter mais de um banheiro disponível para esse cachorro, para facilitar ali o acesso, principalmente quando ele é muito novo e ele não consegue controlar e segurar ali o xixi por muito tempo, e tem que ter isso em mente, assim. Isso algumas pessoas perguntam, mas eu preciso colocar vários tapetes, um na cozinha, um na sala, um no banheiro, dependendo, né, do espaço que você tenha e do quanto de liberdade que você já deu para o seu cachorro ali dentro da casa, é importante que você facilite para ele, né? Quanto mais Sim. opções de acerto ele tiver, melhor. Agora, um ponto, Luciano, que as pessoas às vezes, eu acho que é aí que começa um pouco a dificuldade dos tutores, né? Então a gente começou com a restrição, aos poucos a gente vai ampliando o espaço, vai tirando alguns tapetes, enfim. Mas quando que a gente consegue dar total liberdade para o cachorro circular pelo apartamento ou pela casa? Né? A partir de que momento que o filhote é considerado já apto para poder ficar livre e poder acertar, continuar acertando o xixi e o cocô no lugar certo? Olha, eu considero que se ele estiver acertando 80, 90% das vezes, ele já está liberado, porque você até, você dá um crédito para ele, né. Se esperar 100%, às vezes vai demorar além do necessário. Se ele estiver acertando 80% das vezes, quando você está na sala, ele está indo lá, já é suficiente para você liberar e começar a a ter um convívio normal com ele. Claro que sempre precisa atenção para reforçar esses comportamentos, não vai baixar a guarda e esquecer, porque aí é um comportamento muito recente e precisa de um histórico maior. Mas geralmente eu sigo essa linha, 80% para qualquer comando, na verdade, para qualquer comportamento que eu quero condicionar para o cachorro, se ele estiver acertando 80%, eu já estou achando que ele entendeu bem e já está bem firme, assim, eu consigo dar uma liberdade maior e só ir refinando isso com o tempo, assim. Eu acho que é um percentual de segurança que a gente trabalha, né? Esses 80%. E aí tomar muito cuidado para não reforçar
o cachorro no erro dele, né? Então a gente vai falar um pouquinho Exatamente. também do que não funciona e a gente vai falar um pouquinho como que a gente às vezes, mesmo sem querer, acaba reforçando o erro do cachorro. Um outro tópico que a gente separou aqui, assim, as pessoas às vezes têm a dificuldade de escolher se usa um tapete higiênico, se usa aqueles tapetes laváveis, se usa aquelas plataformas, que tem várias no mercado, se usa um jornal mesmo de papel, se usa grama sintética. Qual é a melhor superfície para a gente ensinar o cachorro? Então, eu acho que é mais adaptada para cada perfil do tutor. Aquilo que ele acredita, que tem gente que não que prefere o lavável, tem tempo para lavar e tem esse cuidado, acho legal. Tem gente que não tem tanto tempo, prefere ali um tapetinho higiênico. Tem gente que prefere o jornal, que é mais barato, mas não absorve tanto, e aí tem que dar uma lavada ali mais caprichada. E tem gente que prefere a plataforma, que dependendo da plataforma, tem um valor mais alto, mas tem a comodidade dela ser quase, né, entre aspas, autolimpante, né? E, e também depende um pouco do cachorro, né? Tem aquele cachorro que se você colocar o jornal ele vai rasgar, mas se você usar o tapetinho higiênico ele vai ficar tranquilo. Tem aquele que não sobe nem a pau na plataforma porque tem medo, outros naturalmente sobem. E aí tem que sentir isso quando ele é novinho e começar ou habituar ele logo cedo, ou escolher aquilo que for melhor, o que se adaptar para o ambiente também. Não tem muito espaço, um tapetinho higiênico vai funcionar bem. Se você tem um espaço maior, de repente uma plataforma dessas modernas com tamanho legal, seja interessante. Se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tem um Bernese, que é um cachorro muito grande, talvez uma plataforma dessa seja complicado, porque a maior plataforma ele é maior que ela. Então, a movimentação dele para ele fazer o xixi e o cocô em cima dela fica meio difícil. É possível? É, mas talvez com um pouco mais de espaço, um jornalzão lá que você consegue controlar, colocar bastante, ou um tapete higiênico maior, juntando alguns, para um cachorro grande seja mais fácil. Aí tem que adaptar, né? Mas não tem Agora, muita regra, assim. o importante é que, independente da superfície, o treino é igual, né? Isso aí não As muda. recomendações que a gente está falando aqui funcionam para tapete, para jornal, para tapete lavável, para plataforma, enfim. A gente está passando aqui por todos os panoramas que a gente encontra no dia a dia, né? Mas o treinamento é o mesmo para qualquer superfície. É exatamente igual. Não muda nada. E quando agora a gente falou já bastante de filhote, né? Quando a gente tem um cachorro adulto que a gente resgatou, adotou, né? Ele já vem com um histórico bastante grande de fazer na rua, né? Então tem muitas pessoas que têm a dificuldade de ensinar o cachorro a fazer dentro de casa, né? O cachorro só quer fazer na rua. Eu tive essa dificuldade com o meu, por exemplo, e confesso que até hoje ele tem 17 anos. Eu não ensinei ele, nem forcei mais a treinar ele a fazer dentro de casa, porque ele já chegou a segurar 12 horas. Uhum. Esperou 12 horas para fazer, para eu levar ele na rua. Então, isso estava deixando de ser qualidade de vida para ele, né? Passou a ser um fardo muito grande e para mim não tinha essa necessidade tão grande dele aprender a fazer dentro de casa, porque eu tenho a disponibilidade de levá-lo 3 vezes por dia, 4, quantas vezes forem necessárias eu levo ele na rua. Mas tem gente que não consegue levar tantas vezes por dia e não consegue ensinar o cachorro é, já mais adulto, que tem esse costume de fazer na rua, a começar a fazer dentro de casa. E aí acho que uma das coisas que a gente pode começar a fazer é começar a induzir um pouco o cachorro a fazer xixi, né? Então, você oferecer água de coco para ele beber bastante, encher a bexiga ali, ele vai sentir uma vontade maior de fazer xixi, você acompanha ele até o local onde você determinou, ele fez o xixi, você recompensa e depois você pode até sair com ele para a rua, como uma segunda recompensa por ele ter acertado, né? O que mais que a gente pode fazer nesses casos, Luciano? Olha, eu vou dar até um exemplo recente. Assim, esse mês, um cachorro Chico.
que era um cachorro que era de rua, morava na Praça da República, tinha histórico de vários ataques ali, já tinha vários BO. Ele foi resgatado, e aí a gente treinou ele há uns 2 anos, ele ficou bem, mora ali na região, só que agora e são pessoas com uma certa idade, e agora com com isolamento social, eles estão passeando menos com ele. Só que ele só fazia na rua. E aí ela me ligou, a tutora dele me ligou para tentar resolver isso. E foi exatamente isso que a gente fez. Aumentamos as brincadeiras, as atividades dele dentro de casa, um apartamento grande, então tem espaço, a parte de treino, de enriquecimento ambiental e oferta de líquido, né, de água de coco ele não gostou, geralmente eles gostam, mas ele não gostou. E aí a gente conseguiu descobrir que quando cortava o passeio da noite, ele fazia de madrugada xixi. Então começamos a reforçar isso bastante. E ele já estava fazendo próximo do jornal ali, que já estava uma estrutura montada da casinha dele, e do jeito que a gente falou inicialmente. E ela já me ligou algumas vezes falando que ele já fez de tarde algumas vezes, assim. Ele está sentindo a vontade de fazer porque o retorno está sendo interessante. Eles ganham uma recompensa de alto valor e faz exatamente isso. Ele ganha recompensa e vai passear na sequência. Então o passeio vai mudando a maneira de pensar do cachorro do passeio. O passeio vira só para curtir, não para se aliviar, né? É o contrário, ele se alivia e vai passear, e não vai passear para poder fazer xixi, naquele desespero. Então é um caminho legal. Mas o treinamento é basicamente o mesmo, né? O que importa é reforçar positivamente esse comportamento sempre que ele surgir, né? Tem Perfeito. muito como mudar isso. Agora, vamos falar então sobre como que a gente reforça o erro, às vezes, sem querer, né? Então, Sim. uma situação que é muito comum, o cachorro acaba fazendo fora do local ali que era determinado, e a primeira reação da pessoa é dar uma bronca no cachorro, né? Pois é. Então, se o cachorro passou o dia inteiro em casa sozinho, sem atenção, e aí ele fez o xixi porque ele estava apertado, enfim, por qualquer situação, e você chegou e deu a bronca nele ali perto do xixi, falando, não, esfrega a cara dele no chão, enfim, né, aquela coisa que muitas pessoas faziam antigamente, achando que funcionava, o cachorro acabou sendo reforçado porque teve a atenção do dono naquele momento, mesmo que seja uma bronca, mesmo que seja uma coisa ruim para ele, ele teve o reforço que ele queria, que era a atenção. Então ele vai começar a associar esse erro, esse xixi fora do local com atenção e vai buscar isso mais vezes, né? Que outros erros a gente comete no dia a dia aí reforçando o erro do cachorro? Por exemplo, se você está na sua casa ali e o seu cachorrinho faz um xixizinho ali na sala. Se você imediatamente correr para limpar, isso vai ser muito reforçador para ele. Porque quando você abaixar ali, o filhotinho ou o cachorro, ele vai pular, vai te beijar, vai te lamber, vai ficar todo feliz. E para ele vai ser super legal. Então ele vai começar a perceber que toda vez que ele faz xixi ali quando você está assistindo televisão, você para o que está fazendo para ir lá dar atenção para ele e é super, super divertido para ele. Então o ideal é que você espere alguns momentos. Espere um pouquinho. Eu nem vejo problema ele te ver limpando, desde que não seja imediatamente. Porque se for depois de 1, 2 minutos, ele já não vai ser reforçador, não vai ser uma recompensa por ele ter feito xixi ali. Ele só vai entender que você abaixou ali para fazer um agrado para ele por qualquer motivo que não seja esse. Então, isso é importante. Nesses casos ainda tem, né, a situação do filhote, por exemplo, que você abaixa para limpar e ele que vai querer brincar com o pano. Exatamente. Então vira um reforço a mais ali para o É cachorro, super né? legal. Agora, um erro que a gente também comete, às vezes, sem saber, é o produto que a gente usa na limpeza desse xixi. Tem muitos Sim, produtos aí, esses stop xixi, xixi não sei o quê, que eles têm como base amônia, que é a mesma fórmula que tem, a mesma formulação que tem na urina, né? Tem amônia na urina do cachorro. Então você limpa o local ali, para você fica um cheirinho super agradável e tal, mas no fundo
o cachorro percebe que tem amônia naquele produto e continua sentindo o cheiro do xixi ali. Então, você não limpou nada. É importante nessa limpeza que sejam produtos à base de enzima, né, que vão quebrar essas moléculas e Sim. tirar realmente o cheiro para o cachorro não ter nenhum rastro ali de xixi ou de qualquer substância, né? Porque é interessante que o cachorro funciona assim, em relação ao xixi. Se for só um cheirinho ali, só um bem fraquinho, isso atrai ele para voltar ali e fazer xixi de novo naquele local. Mas se for uma poça de xixi ou um tapetinho muito sujo, ele já evita. O excesso incomoda, mas só um odorzinho ali atrai. Então tem que ter isso em mente, limpar da maneira certa os lugares certos. Claro. Tanto que quando ele vai na rua, ele acaba fazendo próximo ali do local onde já outros cães fizeram xixi, porque tem um rastro de cheiro, né? Então Sim, eles se comunicam ali. Então vale até como uma dica para você também ensinar um local ali para o cachorro. Quando ele faz na rua, você limpa com o tapete higiênico ou com o jornal um pedacinho para ele e leva para casa e coloca no jornal correto ali, onde ele vai ter aquele resquício de cheiro, né? Mas na limpeza é importante a gente também não deixar esse rastro que ele vai ser interessante para ele, né? sim. E E bater, né? Esfregar a cara do cão no chão, não adianta nada, né, Luciano? na verdade, a esperança das pessoas em fazer isso é que o cachorro entenda que está fazendo no lugar errado e não repita isso. Mas a informação que ele recebe é totalmente oposta, né? Ele começa a achar que fazer na sua frente, na frente da pessoa, é um problema, porque sempre quando ela faz na frente dela, ele apanha. Mas quando ele faz em outro lugar, ela não tá, não acontece nada. Então, ele não aprende necessariamente a fazer no lugar certo e aprende a fazer escondido da pessoa. Só quando o tutor não tá, ele faz. E aí dificulta o treino, porque você não consegue que ele faça na sua frente para você reforçar. E aí vira uma bola de neve isso. Porque o É, cachorro cada vez faz mais escondido, e aí fica aquela luta de gato e rato, tentando ver o outro e não dá certo. e aí você fica achando os presentinhos pela casa às vezes, né? Sem querer você Pois acaba é. encontrando ali atrás do É, sofá. porque ele vai fazer o seguinte: você entrou no banheiro quando volta fez xixi. É sempre quando a pessoa não está presente, porque quando ela está presente, ela bate nele. Então ele começa a criar alternativas porque ele precisa fazer xixi, mas para ser mais leve a coisa toda. E assim, isso tudo é agressão. Você gritar com ele, para ele entende como agressão. Se for esfregar a cara dele, o focinho dele no xixi é agressão. Ele não entende como uma maneira de educar ou uma correção. Ele não tem esse entendimento. Para ele, você está agredindo ele, ele vai tentar evitar sofrer isso novamente. E aí ele vai fazendo escondido. E para a gente terminar, então, acho que tem uma situação que também a gente acaba errando, é, querendo acertar, né? Aquela situação em que você vê o cachorro começar a fazer o xixi, você pega ele no colo e sai correndo e leva até o tapete. É, Isso você, né? Se o cão não tem muito problema de manuseio, de manipulação, enfim, ele talvez nem entenda isso como um aversivo, mas normalmente o cachorro vai ficar assustado com aquela situação, né? De ele tá ali relaxado fazendo xixi, de repente ele é pego desprevenido, carregado no colo, você corre até um outro cômodo da casa e coloca ele no chão, né? Então isso às vezes a gente erra tentando ensinar e aí já era, né? A hora que ele começou a fazer já errou, esquece, limpa e a vida que segue, né? é, porque imagina, se colocar na situação dele, assim, ele tá ali concentrado, fazendo o xixizinho dele, vem alguém por cima e pega ele com tudo, geralmente é no desespero, então pega o susto que ele toma é pior do que é como se fosse uma bronca muito pesada. Ele vai traumatizar com aquilo, possivelmente. E aí vai ter o efeito contrário. Vai ser a mesma coisa de ter dado uma bronca ou ter batido nele. Então é melhor assim. Ele abaixou e fez? Paciência. O processo de aprendizado tem o erro envolvido, né? É até importante que ele erre algumas vezes para ele ver a diferença de quando ele acerta. Porque quando ele erra, não acontece nada. Você não fala com ele, você ignora ele, você não vai reforçar esse comportamento fazendo nada. Simplesmente não tem problema, faz parte.
mas quando ele acerta, ele ganha tudo que ele gosta. Ele ganha um petisco preferido, ele ganha elogio, ganha carinho, vai passear. Então, quando ele errar, ele vai ter a chance de ver a diferença. Então faz parte o erro, não pode ficar desesperado e tentar resolver tudo na marra, não dá certo. É isso aí. Galera, é isso. Por hoje vamos encerrar aqui o Concentrado no Assunto. Primeiro assunto do nosso novo quadro aqui, né? Falando sobre xixi e cocô. Acho que a gente conseguiu explorar bastante os assuntos. Mais uma vez, Luciano está chegando para fortalecer o time da Concentrada. Agradeço aí a confiança e espero que vocês tenham gostado. Mandem comentários, sugestões de outros assuntos que vocês tenham interesse de saber para a gente explorar nos próximos quadros, nos próximos programas. Acessem ali nossas redes sociais, @Concentrado, e a gente volta a se ver em breve. Valeu, Luciano. É isso aí, abraço, até a próxima.